Bom, estamos de volta com Tarsis aqui, diretamente da URBS, da Sala do Presidente, estamos gravando aqui. Sala do Secretário de Mobilidade. Sala do Secretário de Mobilidade, perdão. O presidente da URBS é do lado. Perdão pelo equívoco. Imagina, não precisa ficar sabendo. Mas Tarsis, não tem como não falar de coronavírus e como a URBS tem se comportado, principalmente do aspecto da comunicação. Então, assim, tem diversas perguntas, acho que os alunos também devem estar se perguntando, mas o primeiro ponto que eu queria colocar é que a URBS talvez tenha sido o primeiro órgão do primeiro setor aqui do município de Sorocaba, se não o primeiro, o segundo ou no mesmo dia, enfim, que tomou alguma providência e ainda fez o diálogo com a comunidade em relação algumas atitudes que deveriam ser tomadas a partir daquele momento, preocupações, cautelas e assim por diante. Então, como é que vocês tomaram essa decisão? Porque é um momento que você tem que ser muito rápido para evitar, então a gente vive uma situação de emergência, para evitar o caos, para evitar a crise, então vocês agem de maneira rápida e minha pergunta é, vocês têm um comitê que cuida, que está gerenciando esse momento, essa situação de risco, ou se já dá para chamar de crise, enfim? Bom, na realidade, sim, o que efetivamente aconteceu foi que nós vínhamos acompanhando todas as questões que estavam sendo abordadas dentro do espectro internacional com relação ao coronavírus, várias pessoas, a sociedade como um todo, vendo a problemática na Itália e tal. E chegou na quarta-feira em que o Donald Trump ele foi lá e bloqueou os acessos aos Estados Unidos. Isso gerou uma preocupação muito grande e aí então a gente iniciou um movimento de pressão para que medidas fossem tomadas a fim de que nós instaurássemos um gabinete de gestão de crises, fosse por meio da própria empresa ou por meio da própria prefeitura, né? Então provocamos alguns agentes políticos para que isso pudesse acontecer e na quinta-feira outras questões já começaram a aparecer. Uma outra instituição, no caso a Câmara, ela fez um manifesto ela tomou uma decisão frente à situação. Que suspendeu as audiências públicas e sessões comemorativas. Isso, né? E a gente alinhando, né, numa reunião com o presidente, Sérgio Pires, aqui da empresa, ele nos determinou que buscássemos montar um comitê realmente para podermos gerenciar essa situação tal qual foi executado na época do H1N1. E em cima dessa determinação nós nos reunimos, a comunicação, com recursos humanos, com os responsáveis pelos serviços, né, que são o escopo de negócio da URBS, que seria o transporte coletivo, fretamento, táxi e vans escolares. Nós nos reunimos com essas pessoas, com as empresas que mantêm os ônibus em Sorocaba, com os gerentes deles, para definir, porque o nosso principal cuidado é o quê? É a população. Nosso público principal é a população sorocabana ou aqueles que permeiam. Qual o número de usuários, tá? Bom, dentro do transporte coletivo hoje, do último dado que a gente tem atualizado, dentro dos terminais rodoviários e conexões lá, nós tínhamos um fluxo de mais ou menos 120 mil pessoas por dia. Né? Então, você considera 120 mil pessoas, é um número muito simbólico somente voltado para o transporte coletivo, um dos modais que nós temos na cidade, né? Que a gente chama de modal, depois o veículo individual é um modal, o táxi, o Uber são outros modais, a bicicleta, a motocicleta e outras coisas que tem. Mas enfim, a nossa preocupação é o quê? Poxa, é um meio em que as pessoas estão altamente concentradas com uma doença que está nas ruas de alta contaminação e propagação, de fácil, né, manifestação e transmissão. E se correspondendo com essa determinação, o comitê se reuniu, definiu medidas comunicacionais de alerta à comunidade sorocabana, nosso principal público, e definiu medidas internas, iniciais, para que nós pudéssemos iniciar esse possível processo que a gente já imaginava que caminharia para esse não gosto de usar essa palavra, mas esse quase caos sistêmico que nós estamos vivendo hoje, entendeu? E pode falar. Não, para trazer um pouco mais assim para a realidade e para a curiosidade do aluno, quem é que faz parte desse comitê, desse gabinete de gestão de crise? Assim, só para que a gente tenha ideia, lógico que a comunicação está inserida nisso.
E, se eu não me engano, a URBS, dos braços do Poder Executivo, da Prefeitura, foi a primeira, né, que se manifestou, enfim, Sim. Antes mesmo da própria Prefeitura, antes mesmo do SAI, do Parque Tecnológico e outras empresas ligadas aí à Prefeitura de Sorocaba. Né? Então, quem faz parte desse gabinete e como vocês já fizeram isso de uma maneira tão rápida, você já explicou que foi um aspecto mais comunicacional, e como que vocês levaram para a Prefeitura, para a Prefeita, né, essa situação? Então, na realidade, o comitê foi formalizado nessa semana, não na semana passada. A gente tinha feito a reunião, já uma estruturação desse comitê, e hoje a gente tem ele formalizado por meio de um decreto, um decreto, né, do presidente da empresa. Quem compõe esse comitê são 4 diretores, né? O coordenador do comitê sou eu, no caso a diretoria de comunicação está à frente, junto da diretoria administrativa financeira, diretoria de trânsito e a diretoria de controle operacional, se não me engano. São 4 diretores que compõem esse comitê para avaliar todas as situações que nos chegam, demandas, tomadas de decisões, até mesmo com relação à realidade funcional das pessoas que aqui trabalham. Então, hoje, o foco talvez tenha sido, até a determinação do nosso presidente tenha se firmado em cima da comunicação, manter a estruturação desse processo. Acho que até mesmo porque se entende da questão da comunicação absorver a problemática das crises, né? A gestão de crise, partindo normalmente da comunicação em conjunto com os demais setores para poder minimizar os impactos disso. E aí eu acho que de maneira muito efetiva realmente nós, né, daquela primeira reunião, emitimos um relatório. Esse relatório foi encaminhado para a presidência fez um encaminhamento para a prefeita, que o nosso principal objetivo era manifestar com que nós, com aquilo que nós tínhamos reunido de informações, e essas informações fossem encaminhadas para a prefeita para que ela tivesse ciência daquilo que estávamos fazendo, para que não destoasse das possibilidades administrativas que seriam adotadas pela Prefeitura Municipal. Informação que nós prezamos muito institucionalmente, tentar buscarmos uma consonância, uma sinergia com a Prefeitura. A questão da Prefeitura ter saído talvez um pouco posterior com algumas medidas por conta do tamanho da estrutura pública da Prefeitura, da quantidade de secretarias. Para você reunir tudo isso é muito complexo. A Secretaria de Saúde, desde então, já atolada de problemas, né? Talvez não tenha conseguido se comunicar com uma certa antecedência, porque ela está muito focada na questão prática, no dia a dia, né? No combate. Então, nós não tem nem como exigir isso. Se a gente parar para pensar assim, aonde são as três pastas mais complicadas para a gestão pública? Inicialmente hoje, saúde, posteriormente educação, porque é um público gigantesco. Só no transporte coletivo nós temos 50 mil usuários, que seriam os estudantes, né? É muita gente. E posteriormente o transporte coletivo, essa tríplice, a tríplice que mais geram demanda e possibilitam o maior número de contágio possível. As outras pastas, elas são técnicas, elas têm funções distintas, mas que lidam com a comunidade de maneira ampla, somos nós. E na ponta, né? Na ponta da linha, no chega dia a dia, diretamente com o cidadão, né? Então seria mais essa questão. E aí a gente trabalhou em conjunto, demandando, encaminhando as nossas propostas, nossas medidas preliminares, para que houvesse ciência e que depois disso nós pudéssemos dar os encaminhamentos. Se eu estiver errado, você me corrige. Me parece que a capital e a grande São Paulo suspenderam já algumas linhas ou todas as linhas. Sim. Enfim. Como é que está essa tomada de decisão na cidade? Lógico que isso é em consonância com os boletins da Secretaria da Saúde. E minha pergunta é: vocês têm um horário que vocês transmitem um boletim para que o sorocabano tenha uma certa segurança? Olha, eu estou indo trabalhar hoje e eu tenho certeza que tenho transporte para voltar. Então, é um horário da rádio? Então, vocês emitem pela manhã, talvez, ou no final da tarde, porque repercute no final da tarde e ainda pega já a rádio de manhã, e isso dá um volume para que o sorocabano, ou para quem vive na cidade de Sorocaba, fique atento. Então, enfim, vocês determinaram já um processo, um procedimento para isso. E como é que vai ser o final de semana? Plantão, sem plantão? Eu sei que a tecnologia ajuda. E como que é gerenciar uma crise no que o gabinete talvez tenha que se reunir, né, pelos meios digitais, talvez não pessoalmente, enfim? Bom, na realidade, assim, a questão do time das informações e a questão
do paralelo que nós temos com as outras administrações públicas, inicialmente realmente já houveram medidas na Baixada Santista, Grande ABC, de supressão, que seria o que? A retirada de transportes coletivos, que seriam os intermunicipais, fechamento de rodoviárias. Então, se eu quiser daqui para Ibiúna, dependendo da cidade que eu esteja, se a rodoviária está fechada, eu não saio mais da cidade. Por ônibus eu não saio, talvez de carro, né? Enquanto de repente não fecharem também as estradas, né? Existe uma possibilidade, não sabe a que ponto isso pode chegar. Sim. Né? Eu tenho quase certeza que em algum momento a gente vai ter bloqueio. Vai ter bloqueio, sim, para não passar. Assim como tem bloqueios de fronteira, possivelmente teremos bloqueios intermunicipais, Estados, interestaduais. Né? O próprio Rio de Janeiro foi o primeiro estado a decretar bloqueio completo